Olá, imagina essa cena. Um adulto, depois de um longo dia de trabalho, ele pega uma chupeta e começa a chupar. Parece estranho, absurdo, incomum e até gera aquela sensação de vergonha, de aversão. Mas, pois é, algumas pessoas na China desenvolveram essa postura. E elas falam que é para aliviar a ansiedade, o estresse do dia a dia. E a gente sabe que a chupeta, lá na infância, ela tem uma função, né? Ela desenvolve ali aquele movimento de sucção que ajuda realmente a criança a se acalmar. Mas na vida adulta, a chupeta ela acaba tendo uma outra função. Pode ter a ver com o mecanismo de evitação. A pessoa ela está tentando evitar ali alguma emoção difícil, de raiva, de tristeza, de solidão. Pode ter a ver ali com um pensamento longe do presente, de não querer estar ali na situação, lidando com as situações da vida, situações que são ameaçadoras ou que são entediantes demais, a pessoa quer fugir daquela situação. Ou tem a ver com um mecanismo de regressão, de voltar lá para o passado, para uma fase onde ela se sentia mais segura, protegida, evitando ali lidar com as demandas, com as responsabilidades da vida. Mas e se eu te disser que todos nós, ou quase todos nós, temos uma chupeta? Não uma chupeta de silicone, mas temos uma chupeta que também nos acalma, nos alivia. E é sobre isso que eu quero falar, que eu quero conversar com você hoje. Então fique por aí, assista esse vídeo até o final. E eu quero te pedir, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Isso nos ajuda muito, porque o YouTube entende que esse vídeo está sendo relevante e ele compartilha com mais pessoas. Também não deixa de curtir e compartilhar para aquele seu amigo que você sabe que vai se beneficiar com esse conteúdo. Então, qual seria uma chupeta? Qual seria aquele movimento que a gente tem usado, aquela ação para nos anestesiar, para nos acalmar? Talvez a sua chupeta ela seja mais um cafezinho, um terceiro, um quarto cafezinho, seja cigarro, seja aquela compulsão por redes sociais, de ficar ali passando feed, ou seja aquele doce, aquele brigadeiro que você come já sem fome, sem vontade, ou aquela ida à geladeira à noite, de madrugada. Seja a cerveja que você você toma para desligar. Não importa qual seja a sua chupeta. O que importa é a função que ela desempenha na sua vida. Como você usa, o que você usa para se acalmar, para se anestesiar. E eu quero pensar sobre esse tema na perspectiva da Gestalt terapia, porque a Gestalt terapia ela não se importa em rotular um comportamento como certo ou errado. Ela, na verdade, ela vai perguntar o para quê. Para que você está fazendo uso disso nesse momento da sua vida? E porque a Gestalt terapia ela é curiosa, ela quer entender a função desse objeto, desse mecanismo na sua vida. Ela entende que o nosso organismo ele é sábio, né? Então ele está buscando sempre o equilíbrio, sempre a autorregulação. Então algumas coisas vão entrar nessa função, buscando ali um equilíbrio, sabe? É o nosso corpo, é a nossa mente gritando ali, tem alguma coisa que está me deixando desconfortável aqui, eu não estou conseguindo dar conta, isso está me sobrecarregando, está me deixando no desconforto, na angústia. E aí a gente vai buscar ali uma estratégia para aliviar aquela angústia e a gente nem pensa direito, a gente vai e faz alguma coisa que alivia aquela tensão. Então é a gente chegar em casa do trabalho e sentar no sofá e ficar ali, sem fazer mais nada, vendo televisão, se desligar completamente de tudo.
São esses movimentos automáticos que a gente faz sem se dar conta, mas que é a nossa chupeta. É uma chupeta de evitação, né? É um jeito de não sentir plenamente a ansiedade, a solidão, o tédio, a raiva, o estresse, ou alguma coisa que a gente quer, botar para baixo ali da superfície, que a gente quer esconder, que a gente quer não sentir. É como se a gente tentasse ali consertar, né, um buraco no cano colocando o dedo, ao invés de reparar, ao invés de trocar o cano, né? Então é um comportamento que nos tira ali, né, do aqui e agora, nos dá um alívio superficial, artificial, mas e que muitas vezes nos regride, né, a fases lá anteriores e que não nos ajuda a enfrentar, a lidar de fato com a situação. Mas eu quero te fazer um convite. Para você fazer uma pausa e refletir sobre a sua chupeta. Não a chupeta de silicone, mas a chupeta que você tem usado aí ao longo da vida. Quero te fazer algumas perguntas para te ajudar nesse processo de identificação. Eu vou te perguntar e você também se pergunte: qual é a sua chupeta? Aquele comportamento que você faz quase no automático, sem se dar conta, para se anestesiar. Uma outra pergunta é: qual situação geralmente dispara isso? É o estresse no trabalho? É a solidão? É uma discussão? Uma outra pergunta que eu quero te fazer: o que isso está fazendo você evitar sentir? Uma emoção, um pensamento que é difícil, que você está tentando com isso empurrar para longe. E que necessidade real está por trás disso? É necessidade de conforto, de pausa, de afeto, de alívio. É muito importante você olhar para que necessidade. Qual a necessidade real que está por trás disso? Para que você consiga se dar conta e buscar o caminho certo para atender. Então, se você está aí pensando na sua chupeta, se você identificou esse comportamento que você faz quase no automático, não se culpe. Esse foi o que você conseguiu fazer, a estratégia que você conseguiu usar para aliviar todo o desconforto que você estava sentindo. Mas eu quero pensar com você algumas possibilidades, porque a Gestalt terapia ela nos ajuda a sair de uma autorregulação automática, né, dessa tentativa de nos regular, buscando alguma coisa no automático, sem consciência, para uma autorregulação consciente, para a gente buscar aquilo que de fato nos ajude a enfrentar a situação, a atender a nossa necessidade. Então, a primeira coisa que eu quero falar com você, que pode te ajudar, é você nomear e aceitar. Ao invés de você lutar contra um impulso, tentar controlar esse impulso, é importante você perceber: nossa, já vem aquela vontade de comer mais um doce. E aí, quando vier essa vontade, é importante você se dar conta, poder identificar essa vontade dentro de você, perceber o que está vindo junto com ela, quais sintomas, se é uma sudorese nas mãos, se é uma angústia no peito, poder identificar se está me deixando com uma angústia, parece que é uma ansiedade, poder identificar. E porque isso de alguma forma já te tira do automático, né? Quando você percebe o que está acontecendo, você já não está mais no movimento automático. Quando você sai, você pode fazer uma escolha diferente. Essa é a primeira coisa que você pode fazer para te ajudar a sair desse comportamento automático. Uma outra coisa que é importante você fazer, não é fácil, mas é importante, é sustentar o desconforto.
As emoções, elas são como uma onda. Ela vem, cresce, chega lá naquele pico e depois ela vai diminuindo. Então é importante, quando você sentir o desconforto, aquele mal-estar, ao invés de você correr para atender essa necessidade com a sua chupeta, com aquele comportamento automático, sustente esse desconforto, porque ele vai passar. Espere 1 minuto, aguarde, porque ele vai passar. Perceba dentro do seu corpo onde está esse desconforto, mesmo que esteja lhe gerando uma certa taquicardia, alguma angústia mais intensa, ele não vai te matar. É um desconforto e que vai ir diminuindo até aplacar. Uma outra coisa que você pode fazer é criar novos apoios. Qual microapoio mais saudável que pode te gerar o mesmo conforto? De repente é poder respirar mais profundamente, você quer aliviar ali aquela sensação de ansiedade. A respiração, ela pode te ajudar muito nisso, né? Ela ajuda a gente a sair daquele estado automático e a gente se voltar à nossa consciência e poder decidir o que a gente quer fazer naquele momento de uma forma diferente, que seja mais saudável, né? Ou ao invés de você abrir a geladeira e pegar um doce, pegar uma água, e substituindo pequenas mudanças que podem te ajudar nesse processo de ir fazendo ali escolhas mais saudáveis. Se estiver muito difícil para você fazer essas mudanças, sair de hábitos que você adquiriu, né, que está consolidado na sua rotina, que está muito difícil de você conseguir deixar, busque ajuda. Não fique sozinho nesse processo, para identificar o que isso está atendendo na sua vida, que situação, que apoio isso está te dando, mas que outras alternativas, que outras possibilidades é possível na substituição da sua chupeta. Então não fique sozinho, busque ajuda, porque isso vai te ajudar no seu processo de transformação. É uma jornada de autoconhecimento, e não é sobre você largar todas as suas chupetas, mas a intenção é que elas se tornem conscientes, que você entenda qual é a necessidade que está por trás dela e gentilmente você se dê permissão para buscar novos recursos, novas possibilidades mais saudáveis, para que você esteja na vida ali de forma integrada e menos automatizada. Esse é o objetivo. E aí, eu quero te perguntar, você identificou qual é a sua chupeta? Se você quiser, coloque nos comentários, porque o fato de você identificar já vai te ajudar nesse primeiro passo de mudança. Então, se você se sentir à vontade, coloque qual é a sua chupeta nos comentários, eu vou gostar de saber. E mais uma vez eu quero te pedir para você se inscrever, curtir, compartilhar, que muito vai nos ajudar. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, nos acompanhe para você ser avisado dos nossos próximos vídeos. Um beijo!